Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Meus endereços digitais, Paulo Roberto Maciel Maciel, você digitou e vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Este vídeo é o da liturgia referente ao dia 21 de abril de 2025, segunda-feira, oitava da Páscoa do Senhor Jesus. Ano litúrgico C, a cor é branca. No rito temos a missa própria com prefácio da Páscoa e Glória. E a primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 de 22 ao 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto, vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo de resposta. É o Salmo número 15 na Bíblia Vulgata, 16 na Bíblia de Jerusalém, versículos 1 ao 2a e 5º, 7º ao 8º, 9º ao 10º, 11, refrão, versículo 1. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Repitamos: Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Repitamos:
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Agora é o Evangelho escrito por São Mateus. É o capítulo 28, versículos do 8º ao 15. Vamos aclamar primeiro e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos saber a interpretação desses textos. O evangelista Mateus, de acordo com a revista Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia, nos conta que, ao ouvirem o anúncio da ressurreição, da parte do anjo sentado sobre a pedra do túmulo vazio, as mulheres saíram às pressas, com sentimentos de temor e de grande alegria. Mateus 28, versículo 8º. Para cumprir a sua missão e dar a notícia aos discípulos. É bonito ver como Jesus faz uma triagem entre estes dois sentimentos, fortalecendo um e desfazendo o outro. Ele confirma a alegria que elas já estavam sentindo com a sua saudação, alegrai-vos, versículo 9. Logo depois ordena que renunciem a seu temor, dizendo, não tenhais medo, versículo 10. Pode parecer só um detalhe, mas de fato estas ordens de Jesus acerca dos sentimentos das mulheres exprimem a novidade da Páscoa. Até a morte e ressurreição de Jesus, o temor religioso era o afeto mais apropriado para o ser humano em suas relações com o divino. Até então, os melhores amigos de Deus, Moisés e Elias, por exemplo, cobriam seu rosto nos momentos da maior intimidade de Deus. Sentiam instintivamente que era a atitude conveniente. Tudo isso mudou com a ressurreição do Senhor Jesus. Ele nos reconciliou com o Pai, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos fez seus irmãos e irmãs, Ele nos comunicou o Espírito Santo, Ele nos abriu as portas da vida eterna. Temos uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos saber um pouco sobre Mateus, capítulo 28, versículos do 8º ao 15. Algo extraordinário está acontecendo. Algumas mulheres vão visitar o túmulo de Jesus. Um anjo do Senhor aparece e remove a pedra da entrada do sepulcro e comunica-lhes que não está ali quem elas procuram.
ressurgiu dos mortos, como havia predito várias vezes, que fossem avisar os outros discípulos. Com medo e alegria, elas correm para levar a notícia feliz. No caminho encontram o ressuscitado, que lhes diz: alegrem-se. Os guardas constatam que já não há ninguém sepultado. Vão contar o fato a seus chefes, os sumos sacerdotes. Perplexos, os chefes que tinham mandado crucificar Jesus oferecem dinheiro para os guardas espalharem uma mentira, que o corpo de Jesus foi roubado. Desmentindo o boato, Jesus se manifesta vivo. A morte não tem mais poder sobre Jesus. Jesus ressuscitou. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. As mulheres vivem a alegria da ressurreição e correm a contá-lo aos outros. A presença de Jesus ressuscitado lhes diz que não devem ter medo, e elas não têm. Outros, os sumos sacerdotes e os anciãos, têm medo. O ressuscitado aponta seu crime. Não podem suportá-lo. O sepulcro vazio cobre-os de terror, de tal modo que preferem inventar uma mentira para explicar o inexplicável e para tranquilizar suas consciências. Para nós, a Igreja nos dá uma semana para pensar, meditar e contemplar o ressuscitado e decidir de que lado nos colocamos. Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus vive, não está mais no sepulcro. Vamos agora aos santos do dia. Dia 21 de abril. É dia de Santo Apolônio, filósofo e mártir romano. De acordo com o site do Vaticano, Apolônio foi martirizado em 185, início da evangelização, sob o imperador Cômodo. Uma das coisas que se recorda deste mártir foi a sua derradeira oração diante do prefeito pretoriano Perênio, não em prol de sua defesa pessoal, mas fez uma verdadeira apologia sobre o cristianismo. Apologia pontual e poética que lhe custou a vida. Santo do dia 21 de abril é Santo Anselmo, arcebispo de Cantuária e doutor da Igreja. De acordo com o site do Vaticano, Anselmo nasceu em Aosta, no século XI, e viveu entre a França e a Inglaterra. Foi um monge beneditino e arcebispo de Cantuária. Fundador da teologia escolástica, também tinha o carisma de um grande pastor de almas. Em 1720 foi proclamado doutor da Igreja e é celebrado pela Igreja em 21 de abril. Uma noite, quando Anselmo ainda era criança, sonhou que Deus o convidava para ir sobre os cumes. Olha que interessante. Os cumes dos Altos Alpes, onde lhe daria um pão puríssimo para comer. Desde então, a vida do futuro santo foi toda voltada a elevar a mente à contemplação de Deus. Nascido em Aosta, em 1033, no seio de uma família nobre, Anselmo sofreu fortes contrastes com o pai, um homem rude envolvido com os prazeres da vida, que o impediu com todos os meios de entrar para a ordem beneditina, a fim de evitar a dispersão do patrimônio familiar. Diante da oposição paterna, Anselmo, com apenas 15 anos, adoeceu por tamanha decepção. Ao recuperar a saúde, decidiu partir para a França, onde se deixou levar pela dissipação moral. Após 3 anos, teve um encontro providencial com Lanfranco de Pavia, prior da abadia beneditina de Bec, na Normandia, que reanimou a sua vocação.
Finalmente, aos 27 anos, Anselmo pôde entrar para a ordem monacal e ser ordenado sacerdote. Em 1063, tornou-se prior do mesmo mosteiro de Bec, onde demonstrou ser um educador dócil, mas também determinado. Não gostava de métodos autoritários, por isso preferiu o princípio de persuasão, que fazia os estudantes crescer com sabedoria, ensinando-lhes o valor inviolável da retidão e a adesão livre e responsável da verdade e da bondade. Tornando-se arcebispo de Cantuária, Lanfranco de Pavia, ou Pávia, pediu ajuda ao seu discípulo para reformar a comunidade eclesial local, devastada pela passagem dos invasores normandos. Assim, Anselmo transferiu-se para a Inglaterra, onde se dedicou, com paixão, à nova missão, tanto que, com a morte de Lanfranco, foi seu sucessor na sede de Cantuária, recebendo a ordenação episcopal em 1093. Apoiou com inesgotável energia e intrépida coragem a independência do poder espiritual do poder temporal, defendendo a Igreja das ingerências das autoridades políticas. Todavia, esta sua atitude custou-lhe 2 exílios da sede de Cantuária, para a qual retorna definitivamente apenas em 1106. Anselmo faleceu em 21 de abril de 1109. E seus restos mortais foram sepultados na famosa Catedral de Cantuária. Como fundador da teologia escolástica, a tradição cristã atribuiu-lhe o título de Doutor Magnífico, porque foi magnífico seu desejo de aprofundar os mistérios divinos através de 3 etapas: a fé como dom gratuito de Deus, a experiência ou encarnação da palavra na vida diária e o conhecimento ou intuição contemplativa. De fato, Anselmo afirma: Senhor, eu não tento penetrar na sua profundeza porque nem posso comparar meu intelecto com ela. Porém, queria entender pelo menos até certo ponto a vossa verdade que meu coração acredita e ama. Eu não procuro entender para acreditar, mas acredito para entender. As principais obras de Santo Anselmo, Monólogo e o Colóquio, que demonstram a existência de Deus, respectivamente, a posteriori e a priori, pretendem reafirmar que Deus é o ser do qual não se pode imaginar um maior. Por outro lado, a grande coleção de epístolas de Santo Anselmo revela a sua atuação e o seu pensamento político sempre inspirados no seu amor pela verdade, pela retidão e a honestidade episcopal, longe dos condicionamentos temporais e dos oportunismos. Em 1163, o Papa Alexandre III concedeu ao falecido Anselmo a elevação do corpo, um ato que naquela época correspondia à canonização. Enfim, em 1720, o Papa Clemente XI o proclamou doutor da Igreja. Santo Anselmo, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde esclarece nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer uma dessas devemos acatar, afinal estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Eu quero a vida eterna. No juízo final, teremos corpos glorificados. Seremos julgados por nossos pecados de uma forma pública.
há o juízo particular, quando morremos aqui na terra, nossa alma vai direto para Deus, e há o juízo particular, e depois é esse juízo universal, no juízo final, na parousia, na volta definitiva de Jesus. Eu quero o céu, ter o corpo glorificado, o corpo transfigurado, como de Jesus quando ressuscitou. Entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, podia comer ou não comer, beber ou não beber. Um corpo com novas propriedades. Né? Jesus mudou a aparência, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús, quando abençoava a refeição. Ascendeu ao céu, subiu ao céu. É um corpo desse que nós teremos para viver definitivamente, por todos os séculos dos séculos, vida eterna, com os anjos, com os santos, com a visão beatífica de Deus. Só a alegria. São Paulo apóstolo diz que o sofrimento, a tribulação de agora nem se comparam com a chegada de Jesus definitiva, com a glória eterna que teremos. É algo indizível, inexprimível, inexpressável, inefável. Mas Deus reserva isso para nós. Quem crer em Jesus como Deus, quem é batizado, quem se arrepende dos seus pecados. Tem gente que é soberbo, orgulhoso, autossuficiente, não quer se arrepender, acha que não tem pecado. Recentemente eu me confessei, fui procurar o padre, me confessei na Semana Santa com o Frei Alessandro, Frei franciscano, na paróquia Santa Clara, no bairro São Vicente, em Colatina. Então, é importante a confissão para nos livrar do inferno, da perdição da alma. O sacerdote, o padre, ele é ungido de Deus, recebeu a unção. Por isso, vamos a ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. No YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel.